Renata Ruel. Aliás, Renata, hoje você vai mostrar esse lance pra gente. Daqui a pouco, eu sei que o palmeirense quer ouvir também a questão do jogo de ontem, Botafogo e Fluminense, porque isso ainda repercute bastante. São lances polêmicos que também aconteceram ontem. Mas o de hoje foi bem polêmico, hein, Renata? Boa noite. Boa noite, Bruno, mestre Calçade, Nath, presida, craquezinho, fã de esporte. É interessante, Bruno, porque assim, para a arbitragem, ele não se torna um lance polêmico, porque a gente entende a dinâmica do que aconteceu. Mas para todo o resto, realmente é algo... O que aconteceu? Como assim? Ele anula, não dá o pênalti, anula a falta... Que dinâmica é essa da arbitragem? No primeiro momento, eu tenho até a sensação que não foi o árbitro que marcou a falta. Quem marca a falta, a sensação que eu tenho é que é o assistente, é o bandeirinha. Porque ele demora para apitar, Ele demora. Né? E no primeiro momento, dá a sensação que ele faz que não foi nada. Então, tipo, o árbitro em si segue o jogo. Aí o assistente, na minha visão, marca a falta. Quando ele marca a falta, o que acontece? Mesmo sem agitar a bandeira, nada disso, porque você tem a comunicação. Então, às vezes, o bandeira nem marca assim, com a bandeira chacoalhando. Ele marca uma mão. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E ele marca uma mão fora da área. Quando a gente tem o replay do lance, a gente vê que a mão está muito junto ao corpo. Ele está correndo, essa mão de trás ele recolhe, ele traz para junto do corpo. Ou seja, não há uma infração. Só que o árbitro marca a falta em campo porque ele viu, não houve falta. E se houvesse a falta, onde ocorreu essa falta? Essa mão foi dentro da área. Se o VAR tivesse entendido que tinha sido falta, o VAR só ia falar para ele o seguinte: é dentro da área. E não chamaria ele para rever o lance. Porque é um lance factual, de dentro ou fora. Por que o VAR sugere a revisão? Porque provar não foi falta. Se foi falta, o árbitro ele precisa rever porque não foi fora da área, foi dentro da área. Então, essa sugestão do VAR é fundamental. Justamente para o árbitro entender se ele mantém a falta ou não. Porque se ele mantiver a falta, ele tem que colocar dentro da área. A hora que o árbitro vai no VAR, ele percebe aquilo que a gente já falou, uma mão junto ao corpo. Um toque de mão que não é a infração. Você não tem uma mão deliberada. Você não tem uma mão que amplia o espaço corporal de forma antinatural. Ao contrário, o jogador está recolhendo essa mão, esse braço. Então, não há infração. O que acontece? Ele não pode voltar com uma falta fora da área. Sim. Não tem nexo, vamos dizer assim, sendo muito clara. Não tem nexo se ele foi no VAR e viu que não houve a infração. Então, ele tira a falta... Ele tira o que seria a penalidade e ele tem que reiniciar onde foi o último toque, dentro da área. Ele tem que reiniciar o jogo com bola ao chão, dentro da área, para o goleiro. Zinho, para você tá claro o lance? Você concorda com a Renata e com a decisão da arbitragem em campo, Zinho? Eu não daria pênalti. Eu também não daria pênalti. Esse tipo de lance eu não daria pênalti. Mas, infelizmente, já aconteceu. Então, essa coisa do critério é que os clubes reclamam. A Renata explicando é melhor, fica mais tranquilo. Mas o árbitro marcou uma infração, né? Ele marcou. Então, essa coisa... Ele, na interpretação dele, foi falta. Ele marca. O VAR, acho que quando chama, é para dizer que foi dentro da área, né? E aí ele muda a opinião como que... Não foi... Eu errei, não foi falta. Mas assim, o cara é experiente, está dentro do campo, olhou o lance e marcou, eu acho que o erro está aí, em ele ter marcado. É que aí, se o VAR entendesse só a questão dentro ou fora da área, ele não precisaria chamar o árbitro para revisão. É isso, Renato? Exatamente, porque aí seria um lance factual, que não cabe interpretação. Olha, você marcou fora, mas é dentro. Então, ele só ia avisar no ouvido do árbitro, dentro da área. O árbitro ia fazer o sinal, tira a falta, pênalti dentro da área. Quando o VAR chama, é justamente porque ele entende. Seria pênalti, a infração que você marcou,
porque não foi fora da área, foi dentro, mas não houve a infração. Por isso eu sugiro a revisão. Então, o procedimento dentro do protocolo é correto. É isso que o Zinho falou. Não, mas é isso que você falou. A questão é ele marcar essa falta no campo. A minha dúvida é essa. O VAR chamou para dizer que foi dentro da área ou para falar para ele, ó, tu errou, hein? Não marca a falta, não. Eu acho que o VAR não tem que falar isso. Foi a interpretação dele, pô. Ele marcou. É que o VAR precisa chamar nesse caso, Zinho. O que acontece? Ele marcou uma infração. Só que a infração, se ele mantém a infração, é dentro da área. E aí seria penalidade. Isso. Aí o VAR entende que não houve a infração, que ele errou. Então o VAR sugere a revisão daquele pênalti. Sabe quando você marca um pênalti? É um erro claro para o VAR chamar e acionar? Para mim, alguém aqui marcaria essa mão? Alguém marcaria? Não. Mas a gente já viu pênaltis assim serem marcados. Mas critério no campeonato... Então, você tá querendo muito. Critério. A arbitragem brasileira... Mas quando nós vimos... É algo complicado. Mas quando nós vimos, nós não concordamos. Só que a gente não pode... É isso que eu vou dizer. Criticar a hora quem que o cara acerta, então a gente é contra. Porque alguém já errou. Esse que é o problema. Pode seguir no erro, né? Exatamente. Se alguém já errou, a gente tem que corrigir aqueles que erraram. Exatamente. Agora, e salvar aqueles que estão entrando pelo cano, que era o que ia acontecer hoje. É um lance que... Porque é o seguinte, nenhum lance... A gente sempre fala, esses lances são iguais. Nenhum lance é igual ao outro. Sim. Se o braço está aberto, bem aberto para trás, na tentativa de aumentar o espaço corporal, é pênalti. Sim. Ele estava numa posição que não era pênalti. Aí ele parou o jogo segue de onde parou. E tá tudo bem. E ainda mais onde bateu, né, Conselho? Porque bate na mão. Você ainda bate aqui nessa região que é o cotovelo, que ele tá mais aberto, mesmo recolhendo, ali talvez gerasse um pouco mais de discussão. Eu sinto aqui. Bateu. Mas eu entendo o que o Zinho diz e eu também claro. penso do seguinte ponto. Claro. Ô, Renata, se ele marca uma falta na entrada da área, aquela perigosíssima, aos 50 minutos, da meia-lua, e o VAR entende que não foi falta, Não, aí não. ele não pode chamar. Não, essa relação... Aí vai valer o erro e vão bater a falta e pode sair o gol. O VAR É só isso, chama Zinho. nesse caso porque a infração ocorre dentro da área. Matou. Só porque foi pênalti ou não foi pênalti e tal. Porque senão o VAR toda hora vai ficar corrigindo o árbitro, né? Apitar o Se jogo. fosse- Vai apitar Mas, o jogo. Renato, o Já árbitro apita. nem convicção ele teve, porque Não, ele não ele apitou não na teve. hora. Ele não A verdade é que ele ficou embaçando ali para ver o que o ponto árbitro foi ia esse pra decidir. Sim. Mas é a muleta Em do nenhum VAR. momento eu vejo a convicção a hora que ele marca a falta. Isso eu também concordo. Em nenhum momento. Não vejo. Tanto que, a que os sensação... jogadores olham para ele, a gente olha para ele e ele olha para Não, mas aí por nada. aconteceu uma coisa legal que a Renata sacou. Olha lá, ó, olha a reação dele. Ele fica vendo a reação do árbitro. ó como Ele não ele sabe. demora, ó. Olha lá. Mas sabe por que ele vai no VAR? Porque o Vasco pede, achando que ele ia dar pênalti. Porque o Vasco tem convicção que foi dentro da área. Isso. Não é, Renata? O Vasco tem O Vasco convicção. tem convicção. Não vai lá olhar que você vai ver que foi dentro da área. Aí, resultado, não sobra nem bola ao chão pro Vasco. Não. Hein? Porque a bola fica com Não, mas o assim, goleiro do Palmeiras. tem uma outra questão. O lance, a bola é colocada ali para cobrar a falta e demora. Quando é muito claro que é dentro da área. Ou seja, eles estão ali analisando que não foi falta. Sim, porque É isso, se eles Renata? entendessem que tivesse sido uma Era infração, óbvio. era só o factual na orelha do árbitro. Foi dentro da área. Então você tem vários pontos aí, o porquê do VAR chamar, o porquê o VAR interferir, o porquê do árbitro ir até o VAR. Porque passou de um lance factual de dentro ou fora da área para um lance de foi ou não foi. Se foi, foi dentro da área. Isso. Quando você tem uma falta, vamos dizer assim, se ele tivesse marcado essa falta e a falta tivesse sido realmente fora da área, mesmo não acontecendo, a falta seria mantida. O claro. VAR não iria interferir. Claro. Não, e tanto é que fica uma demora danada para a falta para existir a decisão. E é muito claro que é dentro da área. E a gente fica pensando, e a narração fica, nossa, mas tá muito claro que é dentro da área, por que não marca? Porque eles não estão vendo se é dentro ou fora da área. Por isso que a Estão vendo frustração dos vascaínos é enorme. Porque eles pedem, vá lá olhar no VAR que você vai ver que foi Vai ver dentro. que é óbvio. Aí quando volta, nem é pênalti, nem é falta e a bola é do Palmeiras. Agora, quer dizer. Renata, o quanto o árbitro ele é influenciado pelo ambiente externo? Vou fazer a pergunta de uma maneira mais direta. Em São Januário, o que ele faria? Nesse lance, para mim, é um lance capital factual. É aquilo que eu falei, é interessante porque entra uma questão aí de entendimento de protocolo do VAR, que para mim um lance é claríssimo. A gente estava na redação assistindo o jogo e lá na hora eu falei, né? Eu falei assim, o Vasco ficou feliz porque ele está indo ao VAR,
Mas o Vasco vai ficar triste. Justamente ele está indo no VAR para tirar a penalidade. Para não marcar nem a falta. Não, ela matou a charada na hora, parabéns, Renata. Ele falou assim, não vai ser... Ela falou para mim na hora e para quem estava lá, não vai ser nem falta. Por isso que eu falei, nossa, então o Vasco vai se frustrar demais. Vai se frustrar. E ela falou, vai, porque ele não vai marcar nada. Eu achei que ele não ia ter coragem, Renata. E o cara teve. Ali não tem como, Bruno, porque assim, para todo mundo, eu concordo com essa questão de critério da arbitragem brasileira, mas eu acho que é unânime ali, praticamente, ou 90%, que não há infração, que aquela mão está colada com o corpo. Não há uma infração no lance. Então, se não há uma infração no lance, e ela ia correr dentro da área, o VAR, o protocolo foi certo. E eu aí acredito que seria a mesma coisa num São Januário, sabe? E ainda mais, aí a gente entra nessa questão de quanto é influenciado. Eu não vou falar que nenhum árbitro é influenciado pelo clima. Agora, a questão é, você tem árbitros mais experientes, que lidam de uma forma melhor com certo tipo de situação. E esse é um árbitro FIFA, é um árbitro que tem apitado bons jogos, é um árbitro que a gente raramente fala de polêmicas dele, de erro dele. Então, é um árbitro que anda firme nesse sentido. Mas agora... eu achei que ele ia dar pênalti, Renato, porque é o seguinte, ele marcou a falta. Então, ele achou, o assistente achou, foi falta. Eu vou olhar... Opa, foi falta e dentro eu vou dar pênalti vamos dizer, para ser coerente. Eu tô aqui para isso, né? Para causar essa confusão. A gente gosta. Não, é para ser coerente. Assim, se eu achei que foi falta, eu só fui ver se foi dentro ou fora. Mas para mim... Foi dentro, eu vou dar pênalti. Não, agora eu não achei que foi falta. Mas eu acredito que ele não teve convicção. Mas você... Isso, para mim nem ele achou que foi falta, tanto que ele não apitou. Por que ele marcou? Porque mas ele demorou quanto tempo para marcar? Já tinha riscado o chão, ele não marcou, ele foi um tempão ali olhando pro nada, eu vou parar o jogo, e o VAR vai me salvar. Risca o chão, ele põe a bola, risca o chão, os jogadores do Vasco reclamando, vai lá olhar que foi dentro. Esse é outro ponto, Mauro, que isso eu acho que a gente tem que falar. A gente viu o replay a primeira vez na redação, a gente já falou, não é falta. Dentro da área, mas não houve infração. O tempo que o VAR demorou para chamar esse árbitro, para sugerir revisão. O VAR ficou... Eles ficaram ali confabulando o seguinte, nós vamos chamar o árbitro, ele marcou falta fora, mas se ele acredita que foi pênalti... Não, que foi falta, ele vai ter que ter um pênalti. Ele tem que marcar o pênalti. É aí que o VAR chama pelo seguinte, olha, você marcou, você viu a mão e marcou falta. Eles devem liberar, né? O Calçade, eles vão liberar esse áudio pra gente entender como é que foi esse diálogo. Foi dentro da área. Agora... Esse diálogo eu quero ouvir. Esse eu quero ouvir. Aqui os 4 dias, eles o VAR deve ter falado pra ele, olha, você marcou a falta, só que foi dentro da área. Agora, você tem certeza, vendo as imagens, que foi pênalti? Eu digo que foi nessa linha. A hora que ele olha ali, seguinte, ele salvou a arbitragem dele. Se fosse fora da área, ele voltava e dava falta, Calçade. Não. Quando ele viu que ia ser grave demais ter que dar o pênalti... Se fosse fora da área, o VAR não teria... Não, o VAR não teria chamado. Normalmente, ele ia morrer com esse erro aí na arbitragem dele. Ele ia morrer com aquela falta cobrada ali pelo VAR. Aí, fora da área. É que o VAR falou, olha, tudo bem, você viu falta, então... Venha ver aqui que é dentro da área, então é pênalti. Mas tem certeza que foi pênalti? Aí ele dá uma olhadinha e fala assim, não foi não. Essa é uma coisa que me incomoda muito na arbitragem brasileira, é como se amuletam no VAR. E aí, assim, óbvio, em outras ligas, grandes ligas, tem algumas questões assim, mas nas outras ligas os árbitros têm muita convicção do que estão fazendo. Ele não arbitragem de bandeirinha. Ele nem sabia o que ele estava marcando. Então, esse é um ponto. Ele não tinha convicção, ele marcou sem convicção. Quando ele foi pro VAR, ele foi corrigido. Ele não marcou a falta, ele parou o jogo. Foi isso que ele fez. E aí, a gente tem outros pontos, Bruno, que é até interessante a gente analisar. O que faltou? Um posicionamento dele melhor? Melhor, porque... que o toque é dentro da área, isso pra gente é claríssimo. O árbitro, ele não tem convicção de marcar a falta e ele tá afastado. Onde o árbitro tem que estar posicionado nesse lance? Onde ele tá? Ele tá aqui na linha da meia-lua. Ele tinha que estar justamente aqui, ó, nessa direção, porque a definição é dele, se é dentro ou fora da área, a hora que ele marca a falta. E ele não está bem posicionado para definir isso. Isso é uma dinâmica de arbitragem que a gente aponta um erro do árbitro. Esse é um fato. Aí um outro fato, quando a gente fala da conversa do VAR, o que provavelmente o VAR falou? É o seguinte, se houve a infração, é dentro da área.
Mas a gente olhando aqui, o braço está junto ao corpo. Sugiro revisão para você. Então, aí é onde ele vai, justamente para ver se ele mantém ou não a infração. E outro ponto, por que reinicia com bola ao chão? Que isso também é interessante. Quando você paralisa o jogo, ele paralisou o jogo para marcar uma falta, não houve a falta. Aonde foi o último toque que ocorreu com a bola em jogo? O último toque foi justamente nessa mão junto ao corpo dentro da área. Quando o último apito, você paralisou o jogo e o último toque foi dentro da área, você sempre vai reiniciar o jogo com bola ao chão para o goleiro. E ele também não anunciou ali, né? Seria interessante, mas concordo com o Zinho, né? Vai ser muito importante se amanhã, depois... Bom, já deveria ser amanhã, 5 dias, né? Como disse o presídio. 5 dias não, amanhã, essa noite já ter o áudio aí liberado. E tem esse agravante que a gente e a própria Renata acredita que foi o assistente, mas ele também não levanta o instrumento. Então ele só teria falado. Então a gente precisa ouvir se ele falou falta, fala lá, ó. Ele não levanta, assim, uma marcação... Fala, Vascão. Saudações vascaínas. Você acompanhou aí mais um conteúdo aí do nosso Vascão, as análises do jogo, os comentários também sobre aquele lance polêmico aí em que não foi dado pênalti pro Vasco. Enfim, o Vasco fez um jogo de... O adversário, Palmeiras é um adversário difícil, né? Mas acabamos perdendo, sucumbindo aí por um erro, né? Um erro nosso, né? Acabamos entregando um gol aí, perder assim de 1-0 com o gol que a gente entregou para o adversário é bem dolorido. Também teve essa situação do lance, enfim, cada um interpreta como entende, né? Mas, na minha visão, se ele deu falta, ele teria que ter dado pênalti também, já que antes era falta, depois não era mais falta, entendeu? Ele anulou uma falta que ele mesmo tinha dado. Então, ele está divergindo contra ele mesmo. Então, acredito que se a regra é assim, né? Acredito que tem uma falha aí na regra. Mas o que você achou aí desse vídeo? O que você achou da partida e também das análises aí dos comentaristas? Quero que você deixe aí nos comentários aí a sua visão. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para que o YouTube entenda que o Vasco é relevante aqui na plataforma. Deixe seu like e ative o sino das notificações. Aqui, só quem tem um DNA Vasco. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.